Atenção, tudo que eu publico é entendimento santo, puro, do Evangelho verdadeiro, genuíno, que o Senhor Jesus Cristo revelou ao apóstolo Paulo. Aqui é a explicação do irmão René. E devemos ser humildes para aceitar a boa notícia, tá? Muito bem explicado. Até uma criança de colo entende perfeitamente. Vamos aprender. Então, continuando aqui, que eu tive que parar de falar, vocês reparam as contradições? Não tem como não se irritar nessa linha de raciocínio, porque vocês falam que a salvação é pela graça, que é muito bonito falar isso. Eu estava falando da mensagem. Quando o apóstolo Paulo fala que tem que crer para ser salvo, tem duas salvações ali. Tem a salvação de fato, é como eu dei o exemplo da carta de alforria, e tem a salvação do entendimento. Você vê que em Romanos 10 o apóstolo Paulo fala isso. Eu oro para que eles sejam salvos porque eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus é revelada no Evangelho, que é o perdão de Deus. Procurem estabelecer a sua própria justiça, ou seja, o entendimento. Eles têm zelo por Deus, pessoas cumpridoras da lei. Você vê que em Gálatas as pessoas caíam da graça porque cumpriam a lei, não porque transgrediam a lei. Você repara nisso? Em Romanos 10 a mesma coisa. O Evangelho ele vem salvar a pessoa do entendimento, ele vem só comunicar a ela o que ela já é. Igualzinho a carta de alforria. Quando foi comunicado para o negro sobre o que a princesa Isabel fez, o negro ele tinha que crer para vivenciar a liberdade. Porque senão ele ia ser um cara livre vivendo como escravo. É o que fala isso em Gálatas 4. O herdeiro enquanto menino, mesmo sendo senhor de tudo, eu vou repetir, mesmo sendo senhor de tudo, vive como escravo. É o que estava acontecendo em Romanos 10. Aquelas pessoas precisavam ser salvas porque eram filhas, mas não sabiam. Elas achavam que tinham que pagar um preço ainda. Assim como você, assim como vocês. Vocês acham que tem que pagar um preço, tem que fazer alguma coisa. Então vocês precisam ser salvos no entendimento. É essa salvação que Paulo está falando, que precisa crer. Mas a salvação de Cristo na cruz, eu não preciso crer, Romanos 3,3. E daí se não creram? Imagine o cara falar para a princesa Isabel que o Kunta Kinte não acreditou da carta de alforria. O que a princesa Isabel ia falar? E daí? E daí se aquele negro não acreditou? Ele vai deixar de ser livre porque ele não acreditou? A pessoa vai deixar de ser salva porque não acreditou? E como eu te falei anteriormente, é uma coisa absurda. O Deus do universo que criou trilhões de galáxias vai ficar na dependência de um verme perturbado, doente mental de um ser humano para crer nele, para só depois ele salvar o ser humano. Isso não tem sentido algum. Então você precisa separar o Evangelho da graça da graça. O Evangelho da graça comunica a graça, que é a justificação, o perdão de Deus. Então são duas situações ali. O apóstolo Paulo, ele fala de uma situação e de outra. Romanos 3,3 ele fala da graça. Em Romanos 10 ele fala do Evangelho da graça. Isso tem coerência o que eu estou falando. O que vocês falam não tem coerência, é hipócrita. Eu queria saber se o Evangelho que vocês pregam, vocês se sentem bem pregando esse Evangelho, dizendo que é salvação. Não tem nada de salvação aí, não tem nada de boa notícia. É o que eu falei, vocês precisam ser honestos e admitir isso. E o Espírito Santo de Deus, o que é o Espírito Santo de Deus? Eu queria que você me explicasse na tua super linha teológica o que é ser guiado pelo Espírito, o que é falar pelo Espírito, o que é entristecer o Espírito, o que é provar o Espírito, o que é espírito de escravidão, espírito de adoção. Eu te desafio, eu afirmo que você não vai saber explicar o que é isso. Eu quero que você me explique, se puder, que você não vai conseguir, o que é isso tudo? Ser guiado pelo Espírito, falar pelo Espírito, entristecer o Espírito, espírito de escravidão, espírito de adoção, provai os Espíritos. Eu te desafio e afirmo que você não vai saber explicar. Eu tenho certeza absoluta que você não vai saber explicar. Humildemente. Agora, eu estou afirmando, você não vai saber me explicar esses versículos. Não vai mesmo. Primeiro que não é humilde para aceitar a boa notícia. Salvação a toda a humanidade.